Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou residente do primeiro ano de Medicina Esportiva aqui da Unifesp, e hoje estarei apresentando aí o tema Atividade Física e Exercício no Diabetes Tipo 1, aqui no ambulatório, né, de Endocrinologia do Exercício. Peço a todos aí que, se tiverem comentários a fazer ao longo da apresentação, fiquem à vontade, aí, todos aos chefes, todos que estão assistindo. Então, vamos dar andamento. Primeiramente, é muito importante que nós entendamos, né, que a prática de exercício físico ela é de extrema importância para o tratamento do diabetes tipo 1, além de prevenção aí de complicações, sejam elas primárias ou secundárias, né, das complicações crônicas do diabetes tipo 1. O exercício ele deve ser incentivado, né, para os pacientes, né, com diabetes tipo 1 como uma parte aí fundamental do tratamento. Inclusive, isso é uma recomendação aí da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, com uma classe de recomendação aí grau 1, nível de evidência C. E, apesar disso, a prescrição de exercício, né, para pessoas com diabetes tipo 1, ela deve ser individualizada em função do risco cardiovascular do nosso paciente, principalmente quando nós falamos aí de exercícios mais intensos. Quais são os benefícios, né, da atividade física para o diabetes tipo 1? Então, nós sabemos que há uma melhora da sensibilidade à insulina, né, auxiliando aí no controle glicêmico, redução do risco cardiovascular, promoção de bem-estar, controle de peso, né, que é fundamental para o tratamento do diabetes, melhora de força muscular e de condicionamento físico, além, né, de melhora aí no perfil metabólico, com redução do colesterol LDL, redução de triglicérides. Antes de nós falarmos, né, da atividade física no diabetes, é muito importante que nós compreendamos a glicemia no exercício físico, né? Então, a atividade física, ela pode tanto aumentar quanto diminuir a glicemia, a depender, né, da intensidade, né, do tipo de exercício e das próprias condições aí do indivíduo. Então, no geral, exercícios aí de intensidade leve a moderada, eles tendem a reduzir a glicemia. Enquanto que exercícios aí de muito alta intensidade com predomínio anaeróbico, eles podem levar à liberação, né, de alguns hormônios contrarreguladores, tais como catecolaminas, GH, cortisol, e que isso pode levar a um estado aí de hiperglicemia durante o exercício. Então, é muito importante que nós saibamos isso antes da prescrição aí do exercício para os pacientes, né, com diabetes tipo 1. É recomendado, né, sempre avaliar o risco cardiovascular em todas as pessoas com diabetes tipo 1, de acordo, né, com uma tabela aí que a própria Sociedade Brasileira de Diabetes ela disponibiliza, antes de prescrevermos atividade física ou exercício aí para esse paciente, né. E nos pacientes com diabetes tipo 1 que forem classificados como de alto ou muito alto risco, né, e que desejam iniciar um exercício, é necessário que eles sejam rastreados inicialmente com um simples eletro, né, de repouso, duas derivações, mas também temos que entender que alguns exames adicionais podem ser solicitados a depender aí do caso. Então, essa é a tabela que nós vamos classificar o nosso paciente. Então, o paciente de baixo risco seria aquele paciente homem inferior a 38 anos ou mulher inferior a 46 anos que não apresenta outros estratificadores de risco. O paciente de risco intermediário é aquele homem ou mulher, né, o homem de 38 a 49 anos e a mulher de 46 a 56 anos, mesmo que não tenham estratificadores adicionais de risco, só pela idade já são classificados aí como de risco intermediário. Os pacientes de alto risco seriam aqueles pacientes de qualquer idade que apresente algum desses estratificadores de risco, tais como diabetes tipo 2 a mais de 10 anos, história familiar aí de doença arterial coronariana prematura, síndrome metabólica, hipertensão arterial, tabagismo, neuropatia autonômica cardíaca incipiente, né, entre outros. Enquanto que o paciente de muito alto risco é aquele paciente de qualquer idade e que apresente aí algum dos estratificadores considerados de muito alto risco, como, por exemplo, 3 ou mais condições de alto risco, pacientes com diabetes tipo 1 já há mais de 20 anos de duração, ou de início aí após os 18 anos, uma estenose de mais de 50% em uma artéria de qualquer sítio, uma doença renal de muito alto risco, entre outros, né? Então, é muito importante que nós façamos a classificação do risco cardiovascular do nosso paciente antes da prescrição do exercício.
Aqui nós temos um fluxograma, né, recomendado aí pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, uma pessoa com diabetes, sem doença cardiovascular conhecida e que pretende iniciar o exercício, nós vamos fazer 3 perguntas, né? Primeiro, há estratificadores de alto ou muito alto risco, com base na tabela que nós acabamos de ver? Esse paciente apresenta sintomas típicos ou atípicos de doença cardiovascular? Sintomas típicos, dor torácica tipo anginosa, aquela dor em aperto, com irradiação para membro, associado a náusea, sudorese, né? Ou sintomas atípicos, tais como uma dor mandibular, uma dor em ombro, sintomas aí gastrointestinais, né, que muitas vezes podem acabar confundindo com sintomas aí cardiovasculares. E a terceira pergunta, esse paciente pretende fazer exercício de alta intensidade? Se esse paciente respondeu não, né, a resposta é não para as 3 perguntas, não está recomendado nenhum rastreamento aí adicional. Caso seja positivo, né, para uma ou mais perguntas, é recomendado que nós façamos o rastreamento, no mínimo aí com um eletro, né. E aí, por que a gente solicita o eletro, né? Foi realizado aí um estudo, né, de corte longitudinal, um estudo que a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela cita, em 2017, que ele avaliou a associação entre prevalência e incidência, né, de anormalidades eletrocardiográficas com o desenvolvimento de doença cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 1. Então, eles fizeram um segmento aí de 1.306 pessoas, né, por 19 anos, pessoas com diabetes tipo 1 foram acompanhadas, com idade média de 35 anos, e esse estudo concluiu que alterações importantes no eletro estavam associadas a um risco aumentado de doença cardiovascular. Então, esse é um dos motivos aí que a gente faz esse rastreamento, né, com um eletro de repouso de 12 derivações. Em relação à prescrição do exercício aí no paciente com diabetes tipo 1, né, então, qual é a recomendação? Recomenda-se mais ou menos 150 minutos por semana de exercício aeróbico, seja de moderada ou vigorosa intensidade, não permanecendo mais do que 2 dias consecutivos sem exercício. E aí, o que a gente considera o exercício de baixo, moderado ou alto, né? A própria diretriz, ela dá como exemplos. Um exercício de baixa intensidade seria, por exemplo, uma caminhada leve, um exercício de moderada intensidade, um ciclismo, uma corrida leve, uma natação. Um exercício de alta intensidade seria, por exemplo, o treinamento intervalado aí de alta intensidade. Nós sabemos que os exercícios aeróbicos moderados, eles estão associados a uma menor mortalidade cardiovascular e mortalidade de todas as causas, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2. E crianças, né, com diabetes tipo 1 devem praticar exercícios aeróbios e resistidos combinados pelo menos 3 vezes por semana, por um período superior a 12 semanas, para que nós tenhamos uma redução nos níveis de hemoglobina glicada, né, desses pacientes. Nós devemos considerar a realização de exercícios aeróbicos e resistidos, né, ou combinados, em uma mesma sessão, a fim de melhora da redução, a melhora da função endotelial desse paciente, melhora do condicionamento físico e melhora do controle glicêmico, né. Em indivíduos jovens, nós devemos considerar uma prática semanal de 75 minutos do treinamento intervalado de alta intensidade, né, o HIIT, com o objetivo de melhora aí de VO2 de pico, melhora de rigidez arterial de forma semelhante, né, ao treinamento contínuo de moderada intensidade, com a vantagem de fornecer maior estabilidade glicêmica e um menor risco de hipoglicemia, né. Então, o HIIT seria aquele exercício em que você tem, na própria sessão, uma variação entre um exercício aí de moderada intensidade com períodos de alta intensidade. E isso foi provado já por estudos que acaba tendo uma vantagem aí no treinamento contínuo de intensidade moderada, que seria, por exemplo, um ciclismo, uma corrida, em que o paciente ele fica com uma intensidade aí moderada ao longo de todo o período. Esse, por exemplo, foi um estudo, né, que o objetivo dele era comparar o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade, do HIIT, com o treinamento contínuo de intensidade moderada, né, avaliando função endotelial, estresse oxidativo e aptidão física em pessoas com diabetes tipo 1. E depois de 8 semanas, eles viram melhora significativa na função endotelial e na aptidão física do treinamento HIIT em relação ao treinamento contínuo de intensidade moderada, ambos com um controle glicêmico aí semelhante, né. Esse daqui é um outro estudo
que correlaciona o exercício resistido com o controle glicêmico. Então, o exercício resistido, ele pode aumentar a glicemia durante a execução, levando a um menor risco de hipoglicemia, tanto agudamente quanto pós-exercício, em comparação com o exercício aeróbio. Então, esse estudo ele consistiu, né, num protocolo de treinamento resistido por 12 semanas, com 8 a 12 repetições de 5 exercícios, tanto para membros superiores quanto inferiores, com uma intensidade entre 60% e 80% de uma repetição máxima. E o desfecho consistia em avaliar o timing range, né, que é o percentual de tempo que a glicemia ficava no alvo. E o grupo submetido ao treinamento resistido apresentou um maior tempo no alvo nas 24 horas aí após a intervenção. Então, sugerindo aí um melhor controle glicêmico. É importante também nós abordarmos a questão do exercício físico em idosos, né, com diabetes tipo 1. Então, é recomendado que pessoas com diabetes tipo 1, especialmente idosos, eles realizem exercícios de equilíbrio e de flexibilidade, para obter ganhos em amplitude de movimento, equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático, né? Adultos acima de 50 anos com diabetes, eles devem realizar exercícios que melhorem o equilíbrio de 2 a 3 vezes por semana, principalmente se esses pacientes tiverem neuropatia periférica. E aí, alguns dos exercícios, né, que nós podemos recomendar para esses pacientes seria, por exemplo, o yoga, o tai chuan, que são alguns exercícios aí que auxiliam, né, nesse equilíbrio e na flexibilidade. Como que nós vamos fazer o manejo da glicemia, né, durante o exercício aí do paciente com diabetes tipo 1? Então, é recomendado que nós façamos um monitoramento da glicose antes, durante e após o exercício, para minimizar variações de glicemia e reduzir, assim, o risco de hipoglicemia nesse paciente, né? Então, cuidados essenciais que nós temos que ter é ter um carboidrato de rápida absorção com esse paciente, com diabetes tipo 1, que irá praticar exercício, e atentar para possíveis sintomas aí de hipoglicemia. Durante o exercício, alguns pacientes podem utilizar a monitorização contínua de glicose, né? E existem alguns obstáculos aí dos dispositivos da monitorização contínua. Alguns fatores que acabam comprometendo a acurácia, né, na avaliação aí da glicemia, como, por exemplo, um descolamento dos sensores na pele, quebra de filamentos desses dispositivos, muitas vezes uma incapacidade de calibração, se o paciente acaba não fazendo aí uma averiguação periódica desse equipamento, né? Um lag time, ou seja, um tempo de atraso aí no equilíbrio entre os valores da glicemia e a glicose intersticial, que muitas vezes ocorre durante o exercício físico, e que pode acabar aí falseando alguns valores de glicemia. Aqui são algumas recomendações da Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, para avaliação aí da glicemia no pré-exercício. Então, um paciente que vai fazer o exercício e ele tem uma glicemia menor do que 90, recomenda-se aí uma ingesta de 15 a 30 gramas de carboidrato antes do exercício físico, especialmente em atividades aí com duração superior a 30, 45 minutos. Se o paciente está com uma glicemia aí entre 90 e 150, recomenda-se consumir carboidrato a partir do início do exercício, dependendo do tipo de exercício e da quantidade de insulina que esse paciente aplicou. Entre uma glicemia aí entre 151 e 250, iniciar o exercício, né, e atrasar o consumo de carboidrato, até que os níveis de glicemia estejam inferiores a 150, e em caso de glicemia aí acima de 350, recomenda-se testar cetona, se disponível, e recomenda-se não realizar exercícios, né, em caso de cetonas moderadas a grande quantidade, né? Durante o exercício, o que a diretriz ela recomenda, né? Uma glicemia aí superior a 250, com uma tendência de seta, né, para cima, indicando aí um possível aumento, né, para exercícios de alta intensidade, recomenda-se aí evitar o exercício e considerar uma correção aí da glicemia, né? Enquanto que se o paciente tem uma glicemia durante o exercício inferior a 90, esse paciente já tem aí um alto risco de hipoglicemia e muitas vezes é necessário um lanche, podendo ser, por exemplo, um carboidrato em gel ou algo do tipo, né? E é muito importante a gente se atentar, né, para evitar uma redução, muitas vezes, excessiva da dose de insulina do paciente. Nós vamos aí nos próximos slides, que nós podemos
mudar a dose da insulina dependendo da quantidade de tempo que ele vai fazer a ingesta, né, de alimentação para exercício. Então, os pacientes que têm diabetes tipo 1 e eles utilizam um sistema de infusão contínua de insulina, a gente pode considerar uma redução do bolus prandial daquela refeição em até 90 minutos do exercício. No entanto, caso o exercício ele não seja precedido de refeição, as pessoas elas podem ser orientadas, muitas vezes, a desconectar essa bomba ou estabelecer uma taxa basal temporária, com redução aí de até 30% da dose, pelo menos 90 minutos antes de iniciar o exercício. Então, aqui nós temos uma tabela que sugere a redução do bolo de insulina nas refeições que antecedem até 90 minutos do exercício. Então, caso esse paciente vá realizar, por exemplo, um aeróbico leve, nós podemos reduzir aí 25% da dose, se o exercício tiver uma duração aproximada de 30 minutos, ou 50% da dose em caso de uma duração aí de exercício de 60 minutos. Caso seja um exercício aeróbico moderado, né, podemos reduzir em até 50% da dose para um exercício de 30 minutos de duração e até 75% da dose para um exercício de 60 minutos. E num aeróbico intenso, né, com predomínio muitas vezes anaeróbico, nós recomendamos a não redução da dose de insulina, justamente pelo mecanismo aí de liberação de hormônios contrarreguladores, que muitas vezes podem acabar fazendo ter uma hiperglicemia aí durante o exercício. E o que nós concluímos, né, do exercício no paciente diabético tipo 1? A incorporação, né, do exercício físico, devidamente avaliado, individualizado, ela é fundamental para o controle glicêmico desses pacientes, fundamental para prevenir complicações cardiovasculares, promover bem-estar geral e se consolida como uma ferramenta aí indispensável no manejo multidisciplinar desta condição. Então, é muito importante que nós recomendemos o exercício para os pacientes com diabetes tipo 1, mas que nós estejamos atentos aí, principalmente ao risco cardiovascular desse paciente e saibamos orientar o paciente mesmo a avaliar a glicemia dele no pré-exercício, no intra-exercício, no pós-exercício, principalmente para reduzirmos aí o risco de hipoglicemia. E é isso. Se alguns chefes aí quiserem complementar o assunto, desde já eu agradeço e obrigado a todos. Ótimo, Pedro, foi uma ótima apresentação. Eu acho assim, de forma prática, uma coisa, a gente sempre tem que fazer algumas perguntinhas, então, para o paciente, quando ele for iniciar a atividade física. Então, qual é a glicemia que ele está apresentando nesse momento que ele fez a atividade física? Qual foi a última refeição? Então, sempre lembrem dessas perguntinhas. Qual foi a última refeição? Qual foi o último momento e qual foi a insulina que ele aplicou? Que a gente tem que lembrar que tem as insulinas de ação rápida, cujo pico pode coincidir com o momento que o indivíduo está fazendo exercício, né? Então, essas 3 perguntas são muito importantes. A outra pergunta é qual é a intensidade do exercício? Como você falou, se o exercício é de alta intensidade, esse indivíduo pode ter um aumento da glicemia. De maneira geral, para ficar também mais prático para vocês, quando o indivíduo vai começar uma atividade aeróbia, o ideal é que ele esteja com a glicemia em torno de uns 150. Se ele vai fazer um exercício resistido, o ideal é que ele esteja com a glicemia em torno de uns 120. Então, o ideal é que ele veja a glicemia dele aproximadamente uma meia hora ou 1 hora antes dele iniciar a prática do esporte, para que você consiga ajudá-lo no manejo dessa glicemia. Mas digamos que esse indivíduo não chegou para você, ele não teve tempo para organizar nada e está lá na academia e tem esses valores, diferentes desses valores de glicemia, por exemplo, acima de 150 ou abaixo de 120, quando ele vai fazer o exercício resistido. O que você pode também fazer é usar exatamente o efeito glicêmico do exercício.
Então, ao invés dele começar, digamos que ele esteja com 150 de glicemia. Então, o ideal seria ele começar o exercício aeróbio e depois, então, fazer o resistido. Caso ele não use uma monitorização contínua, vale super a pena fazer a ponta de dedo. O que é ideal é que ele não deixe de fazer uma avaliação depois de uns 30 a 45 minutos que ele começou esse exercício. A outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar é a hidratação desses indivíduos, tá? Exatamente. Então, independente do controle da glicemia, a hidratação é extremamente importante, com água mesmo, não é que precise alguma coisa diferente. E esses indivíduos também, eles têm que saber quais são os alimentos que correspondem a 15 a 30 gramas. Então, vale a pena entregar para esse paciente com diabetes uma tabelinha, ou então mostrar para ele algum aplicativo que diga para ele, olha, tal alimento tem em torno de 15 gramas de carboidrato, porque a noção que a gente tem que ter, na maior parte das vezes, é que 15 gramas de carboidrato elevam 50 miligramas de glicose. Então, se ele está no meio do nada, e a glicemia começa a baixar, ou ele começa a perceber que essa glicemia está em torno de uns 100, e ele ainda vai fazer um exercício aeróbio, 15 a 30 gramas, né, de carboidrato para que ele melhore essa glicemia. Então, você fornecer a ele essa tabela com esses alimentos, com uma lista de alimentos que ele pode levar, e eu acho que aí as Nutris até podem ajudar aí com a gente, isso também ajuda muito, né? Porque ele sabe como lidar com essa glicemia num exercício de longa duração. A Perfeito. outra coisa que a SBD fala, que a gente fala muito na medicina do esporte, que eu acho que é importante colocar para o paciente com diabetes, é que às vezes eles não sabem o que é um exercício leve, moderado e intenso, né? Então é importante a gente usar, por exemplo, uma coisa prática que o exercício leve é quando ele consegue falar e cantar durante a realização, o moderado, quando ele só consegue falar, e o intenso, quando ele consegue falar e cantar. Então, ele não consegue nem falar nem cantar. Então, essa é outra coisa que eu acho que é importante, porque o paciente nem sempre vai conseguir te dizer, porque ele vai entender que leve, moderado e severo é o cansaço que ele tem. Tá? Então, essa é outra dica prática que eu acho que é importante a gente levar em conta. E sempre prestar atenção no tipo de insulina e na hora que a insulina foi administrada. Então, existe um conceito que é a quantidade de insulina ativa naquele momento do exercício, né? Então, você tem que, de uma certa maneira, entender que se ele tomou, por exemplo, uma Fiasp 15, meia hora antes, ele está fazendo o exercício, a uma hora depois do que ele tomou, essa insulina está no nível, vamos dizer, de pico de ação. E aí o cuidado com a hipoglicemia ainda é maior, tá? Então, essas coisas eu acho que são muito importantes. A outra coisa é como ajudar esse paciente a se recuperar depois do exercício, né? Então, tanto na questão de acompanhá-lo de perto em relação à hipoglicemia e aporte calórico adequado. Então, a gente já fez em um congresso um CIEX de endócrino do exercício, uma experiência com um paciente com diabetes. Ele foi submetido a uma sessão de HIIT no próprio congresso e a gente foi acompanhando a glicemia dele no decorrer do dia. Então, o HIIT, ele faz a glicemia subir, mas depois ele joga a glicemia lá para baixo. Então, tem que ter um cuidado muito grande na hora que se indica HIIT para um paciente com diabetes. Eu vou parar de falar, a Adriana está querendo falar. Oi, boa tarde. Parabéns pela aula, muito didática.
Obrigado, Adriana. Com informações acerca do exercício muito importantes. Só queria ressaltar uma coisa que você falou no início, que é muito importante e que às vezes gera confusão quando o paciente ouve. Exercício individualizado não quer dizer personalizado. E eu já recebi alunos dizendo assim: o médico falou que eu tenho que ter um personal. Só que eu não tenho dinheiro para pagar um personal, então eu não consigo fazer exercício. E não é essa a dinâmica. Mesmo numa aula em grupo, você consegue individualizar exercício. Lógico que não dá para ser um workshop, uma aula de 50 pessoas. Mas uma aula de até 15 pessoas para um professor que tem experiência com diabetes, que tem um pouquinho de conhecimento, ele vai conseguir individualizar exercício. Então, isso é importante ficar bem claro, que você não precisa contratar um personal se você está falando com um paciente que vai para o serviço público, por exemplo, ele não vai ter condições. E outra coisa, só reforçando o que a Andrea falou, da intensidade, né? A intensidade, ela varia bastante com o indivíduo. Então, quando você falar caminhada é um exercício leve, depende para quem, né? Se é um sedentário, se é um idoso, já não é um exercício leve para iniciar. Então, a gente já entra em outro patamar de glicemia também. Então, esses detalhes que, como o médico fala e o paciente sempre ouve muito mais o médico do que qualquer outro profissional da saúde, é muito importante os médicos terem essa informação e passarem, né? Vocês têm essa informação até, porque vocês têm isso, têm estudado tudo, mas às vezes na hora de passar não fica tão evidente. Aí vira aquele bololô na cabeça, e aí o paciente já não está muito a fim de aderir, aí ele já usa tudo isso como pretexto para o não. Tá? Mas é isso, parabéns. Perfeito, Adriana, muito obrigado. Ótima observação, Adri. Isso é muito bom.